Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. O Felipe Rios manda uma mensagem que né, eu acho que simboliza isso. Entreguem a taça ao Nova Iguaçu, honra ou mérito. Observação, sou rubro-negro. Então. Porque a parada é, cara, O Nova Iguaçu já tá Iguaçu, ele já fez história. contra o Vasco, principalmente. Exatamente. Primeiro que ele fez assim, se eu não me engano, é isso. O Nova Iguaçu, ele fez a terceira melhor campanha do Campeonato Carioca nos últimos 2 anos. Ele perde pra Fluminense e Flamengo. Fluminense campeão no passado. E o Flamengo campeão. Na fase classificatória. E a maior campanha do time foi o time reserva do Essa Fluminense. disparidade financeira entrou em campo, não a que vai ter agora, que aí é um negócio incrível, mas entrou muito em campo contra o Vasco. Que também é uma disparidade financeira. Do Nova Iguaçu. O Vasco já é vexame gigantesco. Não foi assim, Nova Iguaçu se trincheirou e ganhou na Era pra ser 3, Ganhou na bola, assim. Dominou o jogo. Quanto ganhou o Paê? 1 milhão, né? Paê acho que é 1 milhão. Então, o Paê paga, sei lá, 4 meses de folha. Não, cara, o Zé Gabriel deve ser o preço do Nova Iguaçu inteiro. Então, assim, pra qualquer time de Série A, a disparidade é muito grande. Muito grande. Aí acho que aquele jogo do Vasco, concordo, porque também ele entra na história como o terceiro time, né, chegar na final, se juntando ao Volta Redonda. Só que de uma forma diferente, né, jogando e o bola. Boa Vista, só é Boa Vista outro, né? O Boa Vista chega na final da Taça Guanabara, chega o Cabofriense na semifinal do Campeonato Carioca em 2014. Madureira, e aí, não, mas na final, 2006 ou 2005 o Volta Redonda com o Fluminense. 5 Volta Redonda com o Fluminense e 6 o Madureira contra o Botafogo. E agora é o Nova Iguaçu, só que o Nova Iguaçu joga o melhor futebol. Esse time o Madureira era um bom time, tinha o Djaí no meio campo. O Volta Redonda também. Mas o Madureira tinha o Maicon Grêmio. Mas, cara, André Lima. Eu lembro, ao longo do campeonato, não era um time que... Não foi em 2006 que o Campeonato Carioca, alguns grandes deram um pouco de lado? Não foi em 2006? Não me lembro. Em 2005, o Volta Redonda, tudo maravilha, né? 2002 é o caixão, 2002. 2002, né? Tem vários jogos. André Lima, Jair... Mas era um bom time. André Lima, Jair, Odivan. Mas não era um time que... O Túlio era do Volta Redonda. Mas a gente não parava e falava assim, nossa, como é que esse time joga, cara, lá os meses... O Nova Iguaçu ao longo do campeonato inteiro, cara. Seria o Nova Iguaçu, dos times pequenos, o que mais jogou bola na história dos estaduais? Não, na história não, porque... Lá atrás ele recebe, tem botar assim nos últimos 15, dos anos 2000 pra cá. Não, 2000 pra cá. Tem o Audax do Diniz, né? Esse jogou muita bola. Tu tá falando do aspecto... Não, mas o Audax do Diniz jogou mais bola. O Audax do Diniz tinha mais... Posse de bola contra os grandes de São Paulo. E perdeu os pênaltis, né? Perdeu. Felipe Alves, Sidão na reta final. Sidão, Camacho. Que era reserva. Camacho. Tinha os caras mais conhecidos também. E tinha o Tietchan, que era... Os caras que se tornaram conhecidos. Sim, mas a gente já conhecia o Camacho, que era do Flamengo e do... A gente conhecia o Bill. A gente conhecia aquele Bruno Paulo da Bruno Paulo, jogou no Flamengo e no Vasco. Que tava largado. É que ele rodou, ele era uma bosta pica. O Tietchan ninguém conhecia. Não. Mas acho que dos últimos anos é Nova Iguaçu e Audax. Yuri, né? Yuri volante. O Água Santa chega na final do futebol mais rústico. Tinha o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga era o jogador mais conhecido. Deixa eu ver. Sul aí, Caxias. Teve aquele Caxias que revelou o Caxias do Tite, né? Que revelou o Washington. Mas é muito tempo isso. 2001, né? Novo Hamburgo chegou algumas vezes na final do Golchão. Mas eu não lembro de revelando assim de destaque. Eu não vou botar o Juventude, que o Juventude... Eu acho que esse Audax jogou o melhor futebol. Esse Audax chega contra o Santos do Dorival na final, né? E era mais... Elimina o Corinthians. Então, e era uma golaço do Tietchan na era uma coisa assim, era no Campeonato Paulista, né? Bem diferente. O Paulista é muito mais difícil. Tem 70% de posse de bola contra os grandes. Aquilo foi assombroso. Todo mundo ficava de cara. Que porra é essa? Que isso? Mas, por exemplo, a atuação que o Nova Iguaçu teve contra o Vasco, acho que nenhuma do Audax supera. Mas a galera falando, tirou o Bragantino do Lucha pra merda. Não, mano. A gente tá falando de... Nos últimos 15, 10 anos. 20. O do Lucha era nos inícios dos anos 90. Era Lucha, teve Parreira também. Mas a atuação do Nova Iguaçu contra o Vasco não tem paralelo. Acho que não tem... Tem o Mogi do Vadão, que era o Carrossel Caipira. Que revelou o Rivaldo? Revelou o Rivaldo. Tinha o São Caetano. O João Carlos tá falando que o Sidão, que foi goleiro do Botafogo, do São Paulo, né? E que surge nesse Audax, era o reserva do Felipe Alves, que estava no Fluminense. Que se machucou. O Felipe Alves se machucou. Do Mamãe Falei. Desculpa, mas Sim.
Mas você Mas lembrar desse cidadão aqui... Segue o bar. Sidão tem 41 anos e é goleiro do Paraná. E o Paraná vai jogar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, cara. Cara, João né? Carlos da Silva que falou. O Carlos da Silva mandou essa aí. É isso. Dito isso, Não, então, afinal... Mengão vai vencer. E o pau cantando no chat sobre estádio, local público de estádio. Porrada comendo. Porrada comendo no chat. Sobre estádio. Terreno, local público. Seguinte, ó. Gasômetro, Renan Sabino né? mandou É o superchat. gasômetro. Valeu, Renan. Quem mandou superchat tem prioridade. Show de bola, Cadê cara. a mensagem, Renan? Manda a mensagem aí. Isso aí. E eu quero palpites pro jogo aí. Manda aí, galera. Quando você acha Ele que vai mandou ser o aqui, primeiro ó. jogo na final? Ele mandou Amanhã. aqui. Fala, após a divulgação do balanço do Fla, o que mais chama atenção, além do valor faturado, é o Pablo Marinho da Rede Dinheiro. É bizarro. Tem 3,5 milhões a receber esse ano ainda. Que investimento. E pagou 1 milhão em 2019. Porque ele tem gatilhos e metas. Eu tava vendo essa matéria, falando sobre isso, tava vendo Isso é aqui importante agora. de falar também. Tá vendo agora aqui no GE. O Flamengo que o balanço revela. O Flamengo em 24 tem ainda em parcelas de jogadores que ele vendeu pra receber 100 milhões de reais. É mesmo, é. Em 2024. Matheus França, né? Então, vamos falar sobre isso. Eu acompanhei de perto o início, né, cara? Lá Exatamente. dentro, lá e tudo mais. Eu Acompanhamos. fui setorista do Flamengo lá em 2013, né, cara? Tava Quando- vendo aqui você, né? Presente nos jogos. Então, assim, mano, é surreal. Assim, qualquer pessoa que acompanhou aquele Flamengo lá, em tudo, mano, é bizarro. É uma loucura. A diferença. Porque, assim, a gente viu o início da Copa do Brasil 2013, a gente tava revendo a campanha do Flamengo de 2013 aqui, que eu fui pra todos os jogos dentro e fora do Rio. Cara, o Flamengo inicia um ano ainda com o Renato Abreu, a gente tava vendo o Renato Abreu ali, mas assim, o Flamengo manda embora o Wagner Love, começa a Não renova o limpar. Dorival. Quantos caras já estiveram aqui que jogaram nesse Flamengo dessa época, que chegaram aqui e falaram que assim que o Bandeira assume, ele falou assim, ó, pros jogadores que o Flamengo tinham dívida, vai embora, busca na justiça, que daqui a pouco a gente vai conseguir entrar num acordo e vai pagar você. Foi a indicação dele. E a segunda coisa foi, a partir de hoje não atrasa-se Quem mais ficou, salário. não vai no ter mais Flamengo. salário atrasado. Não vai ter mais salário atrasado. Com isso, o Flamengo montou um time em 2013, assim, ganhou a Copa do Brasil, na minha visão, assim, por Humilde. ocasião, não era um time que você olhava e era favorito a ganhar a Copa do Brasil. Passa por dois favoritos, que era o Cruzeiro e o Botafogo, na caminhada, por O exemplo. Goiás e o Atlético Paranaense terminam muito na frente do Só pra Brasil. Libertadores. É, no Brasileirão. o Goiás ficou o tempo todo também na parte de cima. E nenhum dos dirigentes do Flamengo naquela época vão admitir. Mas aquele ano era um ano que o principal era começar a sanear financeiramente o clube, que devia mais 700 milhões de reais. E não 800, cair pra segunda divisão. Não, E se cair pra fosse segunda divisão pra cair, estava na fosse conta. pra cair, Estava na conta. Tava na conta cair. Mas assim, tem que se falar, principalmente em 2013, E não caiu. do Pelaipe e do Valim. Porque o Valim virou vice de futebol. E o Pelaipe era o Por diretor. não ter experiência de campo, o Valim mesmo fala, tem que trazer um gerente de mercado. Um cara... E vem o Pelaipe, por indicação de grupo político que apoiava a Chapa Azul. O Pelaipe, mas assim, na época, se torceu o nariz que o Pelaipe chegou. Mas pra lembrar a história do Pelaipe na época, o Pelaipe foi vice-presidente de futebol do Grêmio, com o Rodrigo Caetano, diretor executivo. Isso. É o primeiro trabalho do Rodrigo e leva o Grêmio à final da Libertadores. E né, o contra Pelaipe, isso é claro, isso não é mistério nenhum. O Pelaipe, ele depois ele sai de dirigente do Grêmio e vira um dirigente executivo. Ele, por exemplo, ele vira tipo um consultor. O Corinthians, que sai da Série B, o Pelaipe fez um trabalho, porque o Pelaipe é muito colado ao Carlos Leite. Sim. Então o Carlos Leite ajudou o Corinthians em jogador, como ajudou o Vasco em jogador. Como ajudou o Flamengo. Como ajudou o Flamengo. E aí o Pelaipe teve Ajudou. Então, o ajudar que eu digo é... Facilitar a Trabalhou, negociação. trabalhou. É bom jogador. O jogador tava recebendo. por exemplo. Ele não pagava o jogador pro Flamengo, Por exemplo, não. no Flamengo, que precisava sanear a dívida, você terminar o ano com jogadores como Chicão, foi campeão do mundo pelo Corinthians, André Santos, Elias, Sim. o Carlos Eduardo, que era a bala de prata, que foi um tiro
Errado, mas termina como, O Flamengo como titular tinha do... uma grana pra apostar em alguém. Por exemplo, o próprio Marcelo E o Moreno Moreno, vinha com boas referências. Eles não permanecem, depois que o Flamengo continua sem condições pra Sim, manter até o Veio o jogador. esporte, né? Não, Foi no até esporte de aquela Lisboa. polêmica toda da final da Copa do Brasil dos O ingressos. Hernani é vendido. O Hernani é vendido já. 2016 e Igual 2014. 14. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.